Bom dia, saúdo a todos com a gloriosa e a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Aquele que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos teus pecados, e com o sangue que foi derramado, ele nos comprou para o Deus Pai. O Senhor Jesus, ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Mais uma segunda-feira abençoada, em nome de Jesus. Aqui o ministério Palavras que Edificam, seu amigo, servo do Deus vivo, André Luiz, pastor, por bondade e por misericórdia de Deus. Não é o título que salva. O que salva é a nossa vida diante de Deus. O título foi um dom, ou melhor, a palavra pastor. O título pastor, um dom que Deus nos deu para servir a sua noiva, a sua igreja. E aqui estou para te servir, trazendo palavras que edificam, palavras para fortalecer a tua vida, palavras para fortalecer a tua fé, palavras para que você venha ter um encontro real com o Senhor Jesus. Essa palavra também ela tem o poder de transformar, de curar, de libertar e de prosperar. Nessa semana do dia 10 de novembro de 2025, eu vou falar aqui sobre o nosso Deus. Ele é o nosso supremo juiz. Não sei se vocês conhecem ou entendem, né? Dentro da hierarquia do sistema judiciário brasileiro, você tem os juízes da primeira instância, os juízes da segunda instância e os juízes da terceira instância. E você tem os juízes da última instância, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Devemos orar, né, por esses juízes, né, do Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil, né? E por mais que os juízes, né, decidem um caso, sempre tem um juiz acima que pode decidir diferente. Ou seja, aquele juiz, algum juiz julga, e tem um juiz acima que pode decidir diferente, que pode anular uma sentença. E tudo isso por quê? Porque esse juiz, ele tem uma maior autoridade. E depois você pergunta, poxa, André Luiz, ou pastor, fica à vontade, né? Porque você está falando isso? Eu estou falando isso porque o nosso Deus é juiz da última instância. O Abba, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Sim, ele é o juiz da última instância, da instância superior. O nosso Deus é o juiz da Suprema Corte Celestial. E a palavra, e a última palavra, e a palavra final, né, assim melhor dizendo, na nossa vida, na minha, na tua vida, vem dele. Ele é a nossa... A Bíblia diz, né? Desculpa, a Bíblia diz em Isaías 33, versículo 22, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e ele nos salvará. Sabe, queridos e queridas, príncipes, princesa do Senhor, varão de guerra, varoa de guerra. Eu acho interessante, muitas vezes, quando nós vamos falar sobre a graça, falar sobre o amor de Deus, sempre tem gente que fica pensando, o negócio não é bem assim, André. O negócio não é assim, pastor André Luiz. Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele é reto juiz. Sabe, querido, eu concordo 100% ou 1000% com você. Essa é a mais pura verdade.
Só que tem uma coisinha aí. O grande problema é que as pessoas falam isso num sentido, como assim posso dizer? Num sentido pejorativo. É como se fosse algo ruim Deus ser juiz, porque Deus é reto juiz. Agora está todo mundo enrolado. E quando alguém vai numa corte, o juiz só pode dar uma sentença ruim, ou ele pode dar uma sentença boa também. Eu creio que nesta manhã, tarde e noite de segunda-feira, vai chegar uma sentença boa no meu favor, ao teu favor. Eu creio nisso. Você crê? Vamos supor assim, sabe? Você vai numa corte qualquer, seja na vara família, criminal, civil, sei lá. Você vai numa corte. O juiz, ele pode dar o caso favorável, mas ele pode dar o caso desfavorável para você. O juiz pode dar a causa ganha também para você. Eu creio que eu estou aqui profetizando nesta segunda-feira. Deus vai dar a causa ganha para você. Ele pode dizer que o seu processo, a sua causa foi aceita. Ele pode virar e dizer para você: olha, você venceu, você ganhou, sabe? Está aqui a tua causa. Esse processo, você ganhou diante da justiça. Deus é o nosso juiz, sabe? E Ele tem a sentença boa para a sua vida em nome de Jesus. Eu creio que hoje Deus está o quê, irmão André? Deus está mudando a sentença. Deus está mudando a lei, quebrando os decretos no teu favor. Eu creio nisso, que hoje Deus está escrevendo uma nova lei para garantir a tua vitória em nome de Jesus. Vamos lá, Isaías capítulo 22, versículo 21, está escrito assim: mas o Senhor ali nos será grandioso, fará as vezes de rios, correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e Ele nos salvará. Agora, as tuas enxárcias, ou seja, as tuas cordas, estão frouxas, não pode ter firme o mastro, nem estender a vela, então se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão deles, e nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque o povo que habita nela perdoar-se-ão a sua iniquidade. Que coisa linda nesta manhã, né? Nesta tarde, nesta noite. Sabe, Isaías, no seu capítulo 33, durante ali o reinado do rei Ezequias, provavelmente entre os anos 715 e 686 a.C., Senaqueribe era o imperador, era o rei da Síria. Senaqueribe já tinha destruído o norte de Israel, agora ele estava ameaçando Jerusalém. E para tentar evitar toda essa confusão, o rei Ezequias começou a pagar tributos para os assírios. Só que mesmo assim eles quebraram o acordo e resolveram invadir Judá. E é nesse contexto que Isaías libera a palavra: não precisa se preocupar com os inimigos. Ei, estou liberando uma palavra dentro do livro de Isaías. Não precisa se preocupar com os seus inimigos. Eles estão aí ameaçando invadir, destruir tudo. Mas o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor, Ele perdoa as nossas iniquidades e vai nos salvar. O Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. Ele perdoa as nossas iniquidades e o Senhor vai nos salvar.